Em processos, treinar a mente é tão importante quanto treinar o corpo, né? Treinar a mente é de extrema importância. Ler, se dedicar à leitura de algum tempo, se dedicar a alguma atividade mental, se dedicar ao estudo da observação da mente, de como ela funciona. E mais do que isso, né, a partir da mente, você trazer conceitos para dentro de você que vai te livrar e te libertar de prisões que nós mesmos nos colocamos internamente, né? Isso é de extrema importância, é mais do que a promessa de vou te dar 5 chaves para ser próspero. Não, não vou te dar 5 chaves para ser próspero. Se você está procurando isso aqui, você está no lugar errado. Aqui é conversa mesmo, né? Tipo, é bate-papo, é treino mental mesmo. É falar das minhas experiências e dos livros que eu leio, e dos livros que eu gosto de ler. E sim, está me fazendo muito bem. E sim, está mudando a minha vida. E sim, coisas incríveis estão acontecendo. Mas é treino, é prática, é apenas fazer, entendeu? E às vezes não esperar tanto do instantâneo. O instantâneo, o miojo, o macarrão instantâneo, a fila do drive-thru, dos lanches rápidos, dos fast food, o, aquilo que está tudo muito rápido, as comunicações muito rápidas, tudo muito rápido, também atrapalha. O corpo humano ele tem um tempo para fazer as coisas. E a mente humana ela precisa de um tempo também para fazer as coisas. E o homem, o ser humano, ele precisa de tempo para tratar certas feridas. E a gente precisa ter consciência disso. E feridas, muitas feridas, elas se curam com a gratidão aos pais, é a base da vida. Eu já diria um dos mandamentos de Deus, honrar pai e mãe para que te prolongue os dias na terra. Durante o período de cassação do mestre Masaharu Taniguchi, nós preletores vivemos um intenso dilema. Muitos boatos carregaram de boca em boca e houve até quem achou que a Seishonoye seria dissolvida. Tínhamos de tomar o máximo cuidado ao palestrar, porque, se fizéssemos alguma referência à cassação, poderiam suspeitar que o mestre é que nos orienta a mencioná-la, o que prejudicaria ainda mais. O motivo da cassação foi um equívoco que cometeram ao considerarem suas atividades literárias no período da guerra como ultranacionalistas. Ele foi então proibido de escrever sobre qualquer assunto referente aos problemas da época, devendo limitar-se aos assuntos estritamente religiosos. Nossas palestras também deveriam obedecer a essa determinação e tivemos de mudar o conteúdo das preleções dirigidas aos jovens que reuníamos com o objetivo de despertar neles o sentimento patriótico. Fui educado no, peri- foi edu- Fui educado no período anterior à guerra e aprendi tanto em casa quanto na escola a valorização da nossa pátria e a respeitar o imperador, pois meu pai era militar. Apesar disso, intimamente havia algo que não me convencia totalmente. Quando estava com 29 anos, ao recuperar-me de uma doença, mamãe me aconselhou a ler a coleção A Verdade da Vida, que na época era de 15 volumes. Li cerca de um volume a cada dia e completei a leitura de toda a obra em aproximadamente 20 dias. Através dessa leitura, brotou em mim, do fundo da alma, o sentimento de gratidão aos meus pais, e só então consegui dizer obrigado, imperador, com lágrimas nos olhos. Em minha mente ressoavam as seguintes palavras: mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer teus pais, não os estás em conformidade com a vontade de Deus. Revelação divina da grande harmonia. Senti profundamente o quanto é sagrado e maravilhoso sentir gratidão aos pais. Aprendi nessa ocasião que, através do agradecimento incondicional aos pais, é que o homem renasce espiritualmente. A obra sagrada, a verdade da vida, é realmente misteriosa. Nada está escrito que force ou obrigue a agradecer aos pais, mas ao terminar sua leitura, sem querer, havia me transformado num filho que amava e agradecia verdadeiramente a meus pais. E, ao conseguir agradecer incondicionalmente aos meus pais, surgiram em mim
o verdadeiro patriotismo e o autêntico respeito ao imperador. A frase, mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus, se tornara o preceito fundamental da minha fé. Portanto, durante o período de cassação do mestre Taniguchi, a qual nos impediu de falar em patriotismo e lealdade ao imperador, decidi fazer da gratidão aos pais o objetivo fundamental dos seminários de treinamento espiritual, porque sabia que, ao compreender verdadeiramente o valor dos pais, o sentimento de amor à pátria e fidelidade ao imperador surgiria naturalmente. Passei a falar sempre da minha experiência de vida, contanto que, ao ler a verdade da vida, consegui agradecer realmente aos meus pais. E, mesmo sem querer, vertia lágrimas ao narrar sobre o desenvolvimento espiritual que me levou a agradecer do fundo da alma aos meus pais. Os participantes também começaram a chorar e repetiam: Papai, mamãe, muito obrigado. A vida relatando que eu aprendera através da verdade da vida que a maior felicidade de um filho é amar incondicionalmente os pais e agradecer-lhes do fundo do coração. Os jovens que estavam com a mente repleta de revolta aprendiam a agradecer aos pais e se transformavam, renascendo como maravilhosos filhos de Deus. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Estas sagradas palavras foram, por longo tempo, os ensinamentos básicos dos seminários de treinamento espiritual para os jovens. E até hoje enaltecemos a gratidão aos pais. No início, os seminários de treinamento espiritual eram destinados especificamente a jovens, mas a cassação do mestre e o desejo dos adultos de também participarem fez com que os programássemos os chamados seminários gerais, ampliando a faixa etária dos participantes. Tem uma oração que eu faço sempre. Agradecer aos pais é fantástico, tá? Liberta de muitas coisas, muitas questões, muitos problemas que a gente carrega na nossa vida. Quando a gente entra no fato de agradecimento aos pais e a gente agradece eles, a gente percebe que o pai e mãe não tem dívida com o filho. Porque o pai e a mãe deu o maior bem que aquele ser humano pode ter, que é a vida. Então ninguém tem dívida com quem te dá a vida. E a gente começa a resolver muitas questões. Muitas questões de falta, muitas questões de carência. E muitos dos nossos comportamentos estão baseados nas nossas carências, nossas faltas, sentimentos de não pertencimento, vários desses sentimentos. E quando a gente consegue quebrar e dissolvendo, né, e praticando a gratidão aos pais, sabendo que eles são quem são, mas eles me deram a vida, valeu a pena. Vale a pena agradecer. E tem uma oração do Bert Hellinger, que é Oração aos Antepassados, que é assim: Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão de seus sonhos, que de alguma forma são hoje minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, às partidas prematuras, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tomou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma
e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde sempre a geração seguinte. Assim seja, e assim. Essa oração foi muito interessante, que eu fiz ela durante o meu propósito de quaresma, eu fiz ela todos os dias. E na semana da Páscoa, na Sexta-feira Santa, eu, eu acordei e falei assim, eu preciso rir. Eu preciso rir, preciso dar risada. Eu botei umas comédias, aí eu comecei a assistir comédia. Eu assisti seis filmes de comédia naquele dia. Chegou num do penúltimo filme, eu não lembro agora. E eu lembro que era uma cena e eu comecei a rir. E eu comecei a rir. E ao mesmo tempo veio um choro. Eu tava adoecido, eu tava com uma amidalite muito agressiva. Né? Fazia muitos anos que eu não tinha amidalite. Eu deitei na minha cama em posição fetal e eu comecei a chorar e rir. E rir, e chorar, 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 chorar. E eu tive um processo catártico naquele dia. E o que eu mais achei engraçado foi que eu percebi o quanto muitos dos meus comportamentos e muitas das minhas ações e muitas das minhas relações eram baseadas em cima de carências e faltas, de sentimentos de abandono. E como isso foi se repetindo e como isso fez eu me relacionar com as pessoas. E, e aquilo foi libertador para mim, porque clareou uma dor algo dentro de mim que eu sabia, provavelmente sabia que existia, porque eu achava estranho, né? Eu já estava me incomodando com certos comportamentos, mas existia uma busca e um desejo de resolver aquilo. Hoje, aí eu mandei logo depois, eu mandei uma mensagem pro meu pai e falei assim: pai, obrigado pela vida, mas eu vou continuar como seu filho, te achando imperfeito, te achando que você errou um monte de coisa. Vou continuar mas num bom humor. Aí meu pai riu e falou: ai, filho, eu te amo muito. Eu falei: eu sei, mas tem coisa que eu não vou conseguir resolver agora. E tá tudo bem. Mas o que é mais importante foi o que eu disse pra ele: eu te amo muito. Te amo muito. E obrigado por ter me dado a vida. Obrigado por ter lutado pela minha vida. Obrigado por ter persistido que eu viesse ao mundo de alguma forma. E, e eu consegui olhar para minha dor em relação aos meus pais, as faltas, as carências, as dores que eu carrego em relação a eles, de uma forma cômico. De, e não mais como o coitadinho, mas eu falei, eu tenho isso mesmo. E agora que aprenda a lidar. E que a bagunça comece. Então essa oração e esse trabalho de gratidão aos pais me trouxe muito essa consciência, né? E eu sou muito grato a isso, ao trabalho de gratidão aos pais, porque eles me deixaram, me tornou mais leve, né? É como se fosse dentro de uma grande porta, existem várias fechaduras, aquela fechadura eu destravei. Tem outras agora que eu preciso trabalhar para que eu acesse plenamente a presença. E então tanto que aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o altar dos meus antepassados. Aqui são os meus avós, paternos e maternos, os meus pais e o meu irmão, que ele é mais velho do que eu, meu irmão mais velho. Então são os meus antepassados. Eu agradeço a eles todos os dias. Eu paro ali, eu tenho oração ali, ó. Eu faço, obrigado, obrigado, obrigado. Vocês são maravilhosos. E foi nesse processo que eu criei um altar dos antepassados e esse altar me ajuda e me ajudou a clarear a minha mente.